Solução da nossa lista 3, né? Lista de exercícios de número 3. Então, são questões bem tranquilas, né? Então, qualquer dúvida, vocês podem assim, estar me procurando o Victor, o professor Adam, né? Para assim estarem tirando as suas dúvidas, tá? Então, a primeira questão, ela pede que a gente crie um script para que receba duas idades de duas pessoas, né? Diferentes, e faça uma comparação entre cada idade, né? Então, algo bem tranquilo aqui. Então, P1 underline idade, minha primeira variável, certo? Então, tem que ser um número inteiro, então eu coloco esse meu método int em volta do meu outro método input, justamente para garantir que esse valor de entrada seja convertido para inteiro, né? Última idade, certo? Então, deixa eu colocar aqui. E aqui eu crio a minha idade para a segunda pessoa, certo? Então, já vou estar aqui alocando na minha memória os valores, né? Em cada variável, né? Certo? Então, aqui é bem tranquilo. Faço aqui uma condicional. Se a idade da primeira pessoa for maior que o da segunda, eu printo na tela, né? A primeira idade, melhor dizendo, né? Conforme diz a questão. A primeira idade é maior, certo? Se não, se a segunda, né? A idade da segunda pessoa for maior que a da primeira, eu escrevo a segunda idade é maior, certo? Se não, né? Ou então, digamos, né? As idades são iguais. Se uma for maior que a outra, né? Com certeza, as idades elas serão iguais, né? As idades. Beleza? Então, feito isso, dou um enter. Né? Então, primeiro, 10, 11, né? Segunda é maior. 11, 10, primeira é maior. Opa, 10, né? Unidades são iguais, beleza? Então, scriptzinho simples, bem facinho. Vocês já estão, né, cansados de fazer isso. Então, vamos para a segunda questão, né? Que ela fala, cria um programa que receba do usuário um valor inteiro correspondente à temperatura em graus Celsius e o converta para sua temperatura equivalente Fahrenheit. Imprima o resultado na tela do usuário. Se a temperatura em Fahrenheit for maior ou igual a 35 graus Celsius, então exiba a mensagem alerta de temperatura alta. Se não, se a temperatura informada for igual ou menor do que 15, né, então exiba a mensagem alerta de temperatura baixa. Se não, exiba a mensagem temperatura agradável. Né? Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Receber do usuário um valor inteiro para a temperatura em graus Celsius. Então, temperatura em graus Celsius tem que ser um valor inteiro, certo? Então, put. Opa. Teria aqui o tamanho. Isso, voltei aqui. Input, né? Então, beleza? Então, estou recebendo a minha temperatura e, bem tranquilo, a fórmula já está na questão, né? TF. Certo? Então, dou um print aqui só para ver o resultado dessa variável. Coloco aqui 30 graus Celsius, né? 86. Beleza? Então, aqui já está fazendo a conversão certinho, né? De graus Celsius para graus Fahrenheit. E agora a gente vai, de fato, fazer aquelas condicionais e mostrar para o usuário, de acordo com o nosso grau Celsius, que a gente informa para o script, mostrar qual dos status ele vai, assim, se encaixar, certo? Então, se a minha temperatura em graus Celsius ela for maior ou igual a 35, então eu vou, certo, mostrar beleza? Alerta de temperatura alta, certo?
Felipe. Se ela for, deixa eu ver, for menor, igual ou menor, né? Então, menor ou igual a 15, tem uma outra coisa que a gente ainda vai fazer, tá? Vai ser no final. Né? Alerta de temperatura baixa. Beleza? Então, se não for nenhuma dessas, else temperatura agradável, certo? Então, esses são os nossos 3 status aqui. Então, o que a gente pode fazer aqui a mais para dar uma, né, uma boa formatada nessa saída para o usuário? Mostrar, né, qual é a saída em graus Fahrenheit, certo? Então, Fahrenheit, certo? Eu vou utilizar minha máscara aqui, então, ponto format, TF, certo? Então, com isso, o que acontece? Eu estou falando que essa minha máscara aqui, quando o script for executado, ele vai substituir essa chaves pelo valor da minha variável TF, que é justamente a conversão dos graus Celsius para graus Fahrenheit, certo? Então, a mesma coisa, eu vou colocar aqui, né? Copiar e colar para ser mais dinâmico, ponto, format, né? Format é um recurso bem interessante do Python, né? Para isso. Beleza? Então, cadê? Exato. Vamos executar, né? Vamos executar o script aqui. Então, se eu colocar aqui 30 graus Celsius, né? Ele vai mostrar. Opa, tem alguma coisa aqui que não está certa. Aqui 30, aqui 40. Temperatura alta. É isso mesmo. Então, for maior ou igual a 35, né? Por exemplo, se for 35, né? Temperatura alta, mas se for 34, né? Temperatura agradável, certo? E se for aqui igual ou menor a 15, sei lá, 13, né? Temperatura baixa. E em graus Fahrenheit, ela tem esse valor aqui, beleza? Então, bem tranquilo também essa questão. Certo, a terceira, crie um programa que receba a idade de uma pessoa e calcule quantos anos faltam para que ela possa ser aposentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o famoso INSS, né, que todos nós conhecemos. Então, se a idade informada for maior do que 65, imprimir na tela a mensagem, pode se aposentar, trabalhou X anos a mais, informando a quantidade de anos trabalhados a mais. Se a idade informada for 65, então imprima na tela a mensagem pode se aposentar a idade certa. Se a idade for menor do que 65, trabalhe mais tantos anos, né? Formando, beleza. Então, com a idade mínima de 65 anos para se aposentar. Acho sempre interessante deixar uma constante para ter como base, né? Então, a aposentadoria é igual a 65, certo? Então, essa é a idade mínima para que uma pessoa possa se aposentar. Certo? Então, a partir disso, a gente vai criar o nosso script para fazer isso, certo? Então, eu tenho aqui, vou criar variável idade, vai ser uma variável inteira, input, digite a sua idade. É bem tranquilo, bem rápido, bem fácil também, que vocês devem estar bem ágeis no Python, né? O Python é uma linguagem bem enxuta, que ajuda bastante a gente, né? Então, beleza. Então, a gente já vai conseguir pegar aqui do usuário a idade dele, né? Sei lá, 70 anos. Né? Já vai estar armazenando na nossa variável a idade. A gente tem que fazer uma comparação para mostrar para ele quantos anos faltam ou quantos anos a mais a pessoa trabalhou. Certo? Então, primeira, né? Se a idade ela for maior do que 65, né? Então, eu vou aqui, print.
certo? Então, trabalhou anos a mais. Então, como é que a gente pode fazer aqui? De novo, utilizando o nosso querido format, a gente pode fazer o seguinte, pegar a idade desse cara, certo? E subtrair pela nossa idade mínima, né? Poderia colocar 65 direto, mas posso utilizar essa variávelzinha aqui, né? Como referência, tá? Então, pode ser que você trabalhou, né? Vai substituir pela subtração entre a idade do usuário e o ano mínimo de aposentadoria, certo? Então, se não, né? Se não for o primeiro, se a idade for igual, né? Então, se a idade for igual a 65, certo? Né? Tranquilo, então, se não, 20. Beleza? Então, feito isso, a gente vai executar aqui para ver quanto é. Então, por exemplo, se a idade da pessoa for 65 anos, né? Idade certa, beleza? Tranquilo. Agora, se o cara ele tá com 70 anos, né? Ou seja, pode se aposentar, né? Trabalhou 5 anos a mais. E se o cara tiver 55 anos, trabalhe mais 10 anos, certo? Então, algo bem tranquilo. Utilizei o format para poder conseguir concatenar essa subtração entre a minha variável de entrada e a minha variável, a minha constante. Poderia colocar minha constante no lugar do valor 65 também, não teria problema, né? Ou utilizar 65 aqui, sem precisar usar a variável, aí vai de cada um, né? Não tem problema. Certo? Então, isso aqui também é bastante tranquila, essa questão, né? E a última questão, né? Cria um programa que receba do usuário um número que corresponde a um dia da semana, certo? Então, em outras linguagens de programação, como C, Java, C Sharp, C++, tem um mecanismo que a gente chama de switch case. Né? Aqui no Python a gente não costuma utilizar o switch case, então, até porque não tem. Né? Então a gente vai ter que utilizar aqui alguns elifs concatenados para conseguir resolver essa questão. Mas é uma questão também que é bastante tranquila. Né? Então, que o programa quer receber um número que corresponda a um dia da semana. Então, dia, underline, semana, certo? Eu vou receber um número inteiro. Opa. Certo? Digite um número. Algo bem tranquilo também. Vou executar aqui. Beleza. Certo, então aqui, então, se caso o número digitado for 1, né, então se dia for igual a 1, né? Tem que printar o quê? Domingo. Certo? Se não, se for por acaso for igual a 2, segundo, né? E assim por diante. Então, deixa eu só copiar aqui para ser bem mais prático, né? Tá, acho que ele já dá. Terça-feira.
Beleza, agora tá certo, né? Então, aqui estão os 7 dias da semana. Se caso as condições não baterem, ele vai retornar valor inválido. Então, como é que isso seria em relação ao switch case? Switch case, ele vai ter uma variável de entrada, certo? Similar a essa aqui, mas ele já tem uma estrutura que vai possibilitar que, se caso não for um determinado valor, seja um número inteiro ou uma variável do tipo char, se caso não for esse, ele vai ter um valor default, que seria similar ao nosso else aqui, né? Então, como é também não deixa de ser uma condicional, a gente consegue adaptar para o Python dessa forma aqui. Então, executando, colocar, por exemplo, o valor 50, valor inválido, né? Não representa o dia da semana. 8, valor inválido. Agora, se eu colocar o valor 7, ele vai mostrar sábado e assim sucessivamente. Certo? Então, essa é a lista 3, uma lista bem tranquila para ser resolvida, né? Eu sei que com certeza vocês fizeram, né? Podem ter feito de outra forma também, então, com certeza vai estar certo. Certo? Então, é isso. No apologies, my baby. How do you do? 'Cause I'm feeling so good.